Tá. Queridos irmãos e irmãs, nossa boa noite. Deus conosco, estamos na casa de oração. Pessoal aqui presente ou à distância, onde quer que estejam, receba o nosso abraço fraterno. E hoje nós temos uma grata satisfação de receber a nossa irmã Salete Pinto Nogueira, nossa palestrante da noite. Portanto, estamos aqui sempre pensando no bem comum, na Mãe Terra, né? Todos nós, onde quer que nós estejamos, fazendo o melhor que nós pudermos. Então eu vou pedir agora a todos que nesse momento se recolhem intimamente e me acompanhem na prece inicial desta noite. Mestre amado Jesus, este é um momento sagrado para todos nós, porque com a prece, Senhor, nos aproximamos mais do Criador, de Ti, que é o nosso Mestre, vencendo os obstáculos que nós mesmos criamos, nos fortalecendo para o nosso dia a dia, que possamos estar orando sempre com nossos atos, nossos pensamentos, nossos sentimentos, mas não só agora. Possamos, enfim, Senhor, buscar o melhor com o bem que nós pudermos praticar. Vós que sabeis o que se passa no íntimo de cada um, olhai por todos, que assim seja, graças a Deus. E agora nossa irmã Salete, palestrante da noite. Primeiro você põe no bolso. Você coloca. Sim? Isso. Tá bom, nossa. Agora isso aqui tem que pôr por dentro. Assim. Esse aqui, o primeiro. Isso. Ó, põe lá dentro. Põe lá dentro que põe. Aí. Pronto, pregou. Ai, muito obrigada. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Eu gosto muito de vir aqui. Hoje eu trouxe um capítulo desse livro Vida Gloriosa, da Joana de Ângeles, com psicografia do Divaldo, que é o que foi publicado depois da morte do Divaldo, apesar de foi escrito antes, mas foi publicado depois da morte do Divaldo. E o capítulo que eu trouxe para a gente refletir é o capítulo, acho que é 8, Desatando Nós. Quem gosta de ler Joana de Ângeles já sabe que ela nos trata como uma mãe, mas aquela mãe que desce a cinta no lombo, né? É mãe raiz. Ela não é uma mãe que passa a mão na cabeça. Joana é mãe raiz. Ela desce a cinta no lombo mesmo. E ela já começa o capítulo assim, desatando nós. Quando a vida da gente parece que está meio amarrada, cheia de nós, ela já começa o capítulo dizendo o seguinte: se está cheia de nó é porque você amarrou. A responsabilidade é sua. Essa é Joana. Então assim ela começa dizendo. Aí ela vai dar umas receitinhas para nós, como é que a gente melhora quando a gente está assim com a vida cheia de nó. Jesus foi enfático ao asseverar-nos: eu vos trago vida e vida em abundância. A assertiva do Mestre justifica-se por ser esclarecedora a sua promessa. Vida, no sentido biológico, todos os seres possuem. No entanto, vida, no seu significado mais profundo, rica de realizações enobrecedoras, caracterizadas pelos valores dignificantes e alcançando a felicidade, és nessa terra muito escassa. Aí Joana diz para nós aqui que aqui na terra está muito difícil dessa vida em abundância. E ela fala sobre a felicidade, né? Que a gente fica sempre buscando a felicidade.
e ela dá outra chicotada no nosso lombo, que ela faz a seguinte pergunta: quando a gente fala felicidade, qual a primeira coisa que vem na cabeça? Bens materiais. Na maioria das vezes. Aí ela diz: a preguiça, bens materiais, conquistas, e nada disso é a verdadeira felicidade. E ela inclusive fala que se a gente pensa em felicidade, pensa numa rede amarrada na praia, sombra e água fresca, é porque a gente acha que a felicidade está relacionada à preguiça. Aí ela fala, bem enfática, que esse tipo de felicidade que a gente quer de sombra e água fresca e calmaria, é preguiça, não é felicidade. E ela vai fazendo umas conjecturas. Essa preguiça que a gente chama de felicidade, ela com o tempo leva ao tédio. Que quando a gente fica de férias, uma semana é gostoso, 2 é gostoso, 3 a gente já começa a procurar coisa para fazer. Porque essa inatividade, essa preguiça que a gente chama de felicidade leva ao tédio. Esse tédio leva à inércia, quer dizer, a gente fica lá parado, sentado. Essa inércia leva à depressão, né? Então, assim, quando alguns antigos diziam, não que isso seja receita, tá? Todos nós temos problemas, a gente tem que se cuidar da saúde mental tão falada hoje. Mas, para Joana de Ângeles é igual aquele ditado de vó: tá com depressão, tá com ansiedade, pega um tanque de roupa suja. Minha avó falava isso, eu tenho muita ansiedade e tal, e a minha avó falava isso: tá ansiosa? Vai lavar roupa, olha o tanto de roupa suja. Joana não diz assim nesses termos, mas ela está querendo dizer que a gente não pode ficar inativo, que essa inatividade nos causa tristeza, problemas, né? E ela continua: invariavelmente, as criaturas humanas vivem mais vegetativamente do que no seu sentido de completude, isto é, de evolução e enriquecimento espiritual, tendo em vista que já é conhecido o prosseguimento existencial após a desencarnação. São poucas ainda as vidas que buscam atingir a felicidade do Senhor, que buscam atingir os mecanismos elevados da alegria que se faz em face do cumprimento dos deveres e nada mais. Ou seja, para Joana, se a gente não cumprir com os nossos deveres, a gente não vai conseguir ser feliz. Então a felicidade lá na beira da praia, na rede, só se a gente já tiver com tudo entregue. E se a gente tivesse com tudo entregue, a gente estava lá tocando harpa no céu, a gente não estava aqui. Se a gente está aqui é porque a gente tem coisa para entregar. E ela diz aqui que vivendo vegetativamente, né? É vivendo sem pensar, vivendo por viver, igual a música do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, vida, leva eu. E ela está dizendo que não é assim. A gente tem que segurar ali no firme e tocar a nossa vida, né? Não pode viver por viver. Eu esqueci o nome, acho que é Jorge Larrat que fala, ou é ele, ou é Catô, agora eu não lembro, que tem uma frase que eu anotei aqui, que ele diz o seguinte: que o homem suporta tudo, se ele tiver um porquê. Então, para a gente suportar dores, suportar os desafios da vida, a gente tem que ter um porquê, um objetivo. E o nosso objetivo primordial tem que ser evolução, né? Invariavelmente, os homens, diante dos desafios do processo evolutivo, muitos deles excusam-se aos esforços de natureza moral e vivem embaraçados em necessidades secundárias que colocam como prioridade na sua jornada. Então, de novo, ela está chamando a atenção que a gente coloca como prioridade a busca e a conquista, na maioria das vezes, pelos bens materiais, quando na verdade isso são necessidades secundárias. A necessidade principal é evoluir, ficando queixosos, renitentes, nos mesmos comportamentos, passem anos, passem encarnações, sem que alterem a forma de pensar e de conduzir. Lamentosos
apegam-se ao problema apaixonando-se por seus dramas, dos quais deveriam se libertar, mas que por soberba ou ignorância ou vitimismo mantém-se acendrado apego. Urge uma mudança de conduta sob as luzes abençoadas do Evangelho de Jesus. Então, assim, a gente realmente se apega aos nossos problemas, né? Como ela diz, às vezes a gente se apaixona pelos dramas. Eu acho até que eu já contei essa história, mas eu tinha uma conhecida que tinha muito problema com a mãe dela. A mãe dela dava trabalho, ela tinha problema e ela reclamava. Aí eu fiquei uns 3 anos sem ver, porque eu fui morar em Três Lagoas. Depois, quando eu encontrei com a pessoa de novo, ela contou as mesmas histórias. Ela continuava apaixonada pelos dramas dela. Tinha problema na família, tinha problema com a mãe. E aquilo me acendeu um alerta. Porque assim, a gente só percebe o defeito no outro quando a gente tem o mesmo, né? Aí eu fiquei tão preocupada que eu fiquei procurando qual era o defeito que eu estava repetindo há 3 anos. Porque eu falei, se eu enxerguei nela é porque eu tenho algum. Aí eu falei, então se ela está repetindo os mesmos dramas, eu também devo estar repetindo algum. Aí eu fiquei preocupada, fiquei pensando, qual será o drama que eu estou repetindo? Porque eu notei no outro, eu tenho algum, né? Então, às vezes a gente faz muito isso. A gente, ao invés de se desapegar e de resolver essa situação, a gente fica ali, revivendo, ressentindo, e não sai. Fica naquele ciclo vicioso, né? A oferenda do Senhor, que fez doando a vida, tem uma contrapartida. Aí ela vai dando os pontinhos, que não vai dar tempo da gente ler tudo, ela vai dando uns pontinhos que a gente devia melhorar, mas são tantos que a gente tem que tentar, né? Um pouquinho por dia. Aí ela diz, primeiro passo, consciência. A gente tem que tomar consciência. A princípio, a reflexão em torno do significado existencial é urgente. Uma análise inicial de quais são os objetivos de existir, como trabalhar de maneira a produzir o equilíbrio íntimo, recusa do habitual comportamento irresponsável e aquisição de consciência do que é a nossa viagem carnal. Então, o primeiro passo para a gente desatar nossos nós, a gente tem que tomar consciência. É necessário, é urgente que a gente pense, por que eu existo? O que é que eu vim fazer aqui? Não pode ficar a vida leva eu. Deixa a vida me levar. Primeiro passo, consciência. Segundo passo, objetivo. Que é o que ela fala lá no começo, o homem suporta todos os como se ele tiver um porquê, ele tem que ter um objetivo. Logo depois de conscientizar-se de sua existência, é necessário estabelecer metas a serem conquistadas, diárias, semanais, mensais e anuais, qual acontece em qualquer empreendimento de natureza humana. Então a gente tem que tomar consciência e depois a gente tem que traçar o objetivo. O objetivo de melhora diário, semanal, mensal e eterno, né? O Leandro Carnal diz assim, que o compromisso com a evolução é igual ao banho. Você fala assim, nossa, eu tomo banho há 50 anos, se não tomar 2 dias vai feder. É todo dia. Aí ele fala... ele fala que, assim, que o compromisso nosso com a evolução, mas ele não fala evolução, ele fala melhoria, né? Porque ele não é espírita. Mas o compromisso com a melhoria é diário e é eterno. É igual banho, você toma todo dia, o dia que você não toma fede. Tem que estar pensando nisso todo dia. E a gente não faz isso, eu pelo menos não, né? Aí, mais um passo, vigilância. Manter-se atento às mínimas ocorrências do dia a dia, de modo a não se enovelar em turbulentos processos da vida, que não lhe pertencem ou que lhe pertencem, mas não são necessidade prioritária. Então, assim, vigilância, né? Como dizia Jesus, orar e vigiar, vigiar. A gente tem que ficar atento a tudo que está acontecendo. Porque como Jesus disse a Bartolomeu,
em todos os dias, em todos os momentos da vida, seja no descanso, no trabalho, a gente tem a oportunidade de fazer o bem. Sempre temos essa oportunidade, então tem que vigiar, né? Porque eu tinha uma professora que falava assim, em cavalo encilhado a gente não deixa passar, né? Cavalo encilhado passou, você monta. E a gente não presta atenção, né? E o cavalo passa encilhado e depois você quer correr atrás, mas já passou. Porque a gente não está vigiando, né? O outro passo, a gente já falou um pouco na vigilância. Optar pelo bem sempre. Em todos os momentos da vida, optar pelas propostas de promoção moral e espiritual, esforçando-se por lapidar as aspirações e os desejos. Então, é o que... Aquele relógio está certo? Não, né? Optar sempre pelas opções de promoção moral e espiritual. Às vezes a gente tem a oportunidade de ler bons livros, mas vai ler um livro que não é tão bom. Às vezes a gente tem a oportunidade de selecionar um bom filme, mas vai assistir um filme de violência. Às vezes a gente tem a oportunidade de escutar boas músicas e vai escutar outro tipo de música. Então a gente tem que estar atento a esses detalhes e sempre procurar a opção do bem e sempre procurar a opção que nos pareça mais acertada, né? Porque tudo para o nosso cérebro é nutrição. O que a gente vê, o que a gente ouve, é tudo nutrição para o cérebro. E aí a pessoa assiste aqueles filmes violentos, tipo aquele John Wick, eu estou falando que eu assisti, tipo aquele John Wick que morre todo mundo, é tiroteio para todo lado, morre até o cinegrafista. E aí assiste de noite, deita e quer dormir em paz. Não vai dormir em paz. A opção de nutrição não foi boa, né? Tem a oportunidade de ler um livro do Divaldo e vai ler, sei lá, na minha época eu lia Sabrina, Bianca, hoje eu não sei se tem mais esses romancinhos assim. Eu lia. Então assim, a gente tem que estar sempre optando pelo bem. O próximo, cautela. A cautela anda muito junto da vigilância, né? Viver no mundo, mas não se permitir corromper pelas sedutoras ofertas de prazer. Talvez tenha muito a ver com o que eu falei do cérebro na nutrição, né? A gente vive no mundo, mas não pode se deixar corromper ou assim... A gente não pode deixar se aproximar dessas opções de prazer que às vezes não vão nos fazer bem. E a gente sabe disso, né? Mas a gente fala, não é só hoje. Não é só dessa vez. E estamos perdendo tempos preciosos e o tempo não volta, né? Até volta, né? Quando a gente voltar lá para cima, ele vai falar, você fez direitinho e não fiz, então volta lá e faz direito. Aí a gente fica repetindo o comportamento, né? Aí a gente chega lá em cima, São Pedro, não sei quem vai encontrar a gente, né? Não sei se a gente vai ter o prazer de ir para o nosso lar ou para encontrar São Pedro. Aí eles vão falar, você fez tudo direitinho, você é um completista? Completou tudo que estava no seu contrato de reencarnação? Não sou completista. Volta. E aí tem que esperar a oportunidade para voltar, né? Mais um, prestar atenção aos pensamentos, desenovelar-se de toda retentiva, de círculo vicioso e de repetição de conflitos, desenovelar-se de conflitos imaginários. Quando eu li essa parte de conflitos imaginários, eu lembrei de uma historinha que eu vi na internet com o Jô Soares. Às vezes aqui até vocês já viram, que é a história da garrafa térmica. Alguém já viu? É um professor universitário. Aí ele está contando que a garrafa da casa dele não estava boa, a mulher comprou outra. Aí chegou a garrafa térmica, toda vez que ele ia tomar o café de manhã, o café estava frio. Ele tomava o café, estava frio, falava assim, não, é que a janela ficou aberta, ventou e esfriou o café. Aí ele serviu o café no outro dia, tomava, o café estava frio. Não, é porque hoje a gente fez o café no fogo médio, não ferveu muito bem, o café está frio. Aí no outro dia ele ia tomar o café frio. Não, é porque hoje está frio mesmo, o café está meio frio. E ele foi ficando irritado, que todo dia o café estava frio. Aí um dia ele resolveu, vou pôr fim nessa situação. Onde você comprou essa garrafa? Falou para a esposa. Eu comprei no Carrefour, me dá a nota. Não tem mais nota. Eu vou resolver esse problema hoje. Limpa essa garrafa que eu vou lá no Carrefour trocar. Aí ela falou, não, meu bem, não faça isso.
Faz mais de 30 dias que eu comprei a garrafa. Eu não tenho a nota, não crie confusão, vamos comprar outra garrafa. Ele, não, eu vou resolver esse problema, vou trocar essa garrafa agora. Pegou a garrafa e entrou no carro. Quando ele entrou no carro, ele ficou, como disse Joana, enovelando-se em conflitos imaginários. Aí ele ficou pensando assim, eu vou chegar no Carrefour, o gerente vai brigar comigo, o gerente vai falar que eu não tenho nota, não vai querer trocar a garrafa, eu vou brigar com ele porque essa garrafa não esquenta, eu devia ter trazido a garrafa com café porque ele ia ver que o café está frio, ou melhor, eu vou falar para alguém botar água quente no Carrefour, vou provar para ele que a garrafa não mantém a temperatura e eu vou ter que brigar com ele, mas aí eu vou falar o artigo tal do Código de Defesa do Consumidor e ele foi brigando sozinho, porque ele estava no caminho do Carrefour, foi brigando sozinho. Chegou no Carrefour. Quando ele desceu no Carrefour, ele falou assim, quem é o gerente? Mostraram o rapaz, ele foi. Ele já chegou nervoso, botou a garrafa com aquela calma, né? Pá! Eu vim trocar essa garrafa que ela não mantém o café quente. Pois não, meu senhor, o senhor faz um favor, o senhor vai ali no corredor, pega a garrafa nova, que eu estou atendendo essa outra senhora, e o senhor traz a garrafa nova aqui. Aí ele já falou, bom, vou pegar a garrafa nova, porque ele está ocupado ali, entrou no Carrefour, foi pegar a garrafa nova. De novo ele começou, eu vou pegar a garrafa nova, eu vou chegar lá, ele vai implicar porque eu não tenho nota, ele vai falar que eu não posso trocar, ele vai querer o recibo, eu vou ter que falar para ele que a garrafa... E ele foi brigando de novo. Olha o desperdício de energia que todos nós fazemos. Bom, eu pelo menos faço. Aí ele foi criando resposta para um conflito que não tinha acontecido. Pegou a garrafa e voltou. Quando ele voltou, o rapaz atendendo a senhora, ele chegou com a garrafa, ficou esperando, com a cara amarrada, emburrado, que ele falou, agora vou ter que brigar. Aí disse que o gerente falou assim para ele, o senhor aí da garrafa, deixa a velha, pega a nova e pode ir. Aí ele olhou para o cara e falou, mas eu não tenho nota. Tá bom, senhor. Deixa a velha, pega a nova e pode ir. Mas faz tempo que eu comprei, tem mais de uma semana. Tá bom, senhor. Deixa a velha, pega a nova e pode ir. Olha o desperdício. Ele foi brigando sozinho o tempo inteiro, gastou uma energia desnecessária, ficou se enovelando num problema, num conflito imaginário. Voltou para casa com a garrafa nova. Chegou em casa e falou para a mulher assim, você não sabe o que aconteceu. Aí ela falou, você que não sabe. Aí ele falou, cheguei lá, o cara trocou a garrafa, não pediu nota. Ela falou, pois é, eu fui procurar nota, eu comprei na Magazine Luiza. Ele criou um conflito imaginário, brigou sozinho, foi no Carrefour, ainda deu despesa para o outro. Criou um conflito imaginário. E a gente faz isso. A gente, quando tem um problema, já vai falar com a pessoa imaginando a resposta que vai dar, da resposta que ela der. Se ela me falar isso, eu vou falar aquilo. Porque se a fulana me falar isso, eu vou dar essa resposta. Deixa ela comigo. Porque se ela falar qualquer coisa, eu vou responder isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí chega lá, a pessoa não fala nada. Você ficou brigando sozinho, dando nó na sua vida. Então Joana diz, desenovele-se. Não crie conflitos imaginários. E os que realmente existem, não os repita. Né? Um jeito de desatar o nó. Busque discernir a sua vida por meio de convivência saudável. Mantenha amigos com respeito e fraternidade, sendo cautelosos em conversações saudáveis e convivência social. Fuja dos reclamões. Não deixe que interesses malsãos penetrem em sua mente. Fuja dos reclamões. Quando eu era criança tinha desenho animado, hoje eu não sei, não vejo. Mas eu não sei se alguém aqui vai lembrar do desenho animado, a pessoa ia andando, tinha aquela nuvem negra só em cima dela. Fujam dos reclamões. A gente não pode se envolver com a pessoa que a energia dela é só negativa. Só que tem um probleminha. Se estão fugindo de você, o reclamão é você. Então a gente tem que ficar atento a isso. Que às vezes a gente fala assim, ai, fulano passou por mim, nem me cumprimentou. Presta atenção se você não é o reclamão da vez. Porque ninguém quer ficar conversando com o reclamão. Então, assim como a gente tem que fugir do reclamão, porque ele traz uma energia repetitiva e que não é boa, a gente tem que prestar atenção se o reclamão não somos nós, né? Porque às vezes somos nós que somos os reclamões e as pessoas estão fugindo. Tem que tomar esse cuidado. Ou então a gente fala assim, aquela pessoa lá, ai, a fulana lá, ela me olhou feio.
Aí a outra vira para você e fala, não, ela só é feia mesmo. E a gente fica imaginando, não, ela me olhou feia. Não, ela é só feia mesmo. Seja sempre útil em todas as suas relações de trabalho, de amizade, de amor e familiar. Busque teu progresso moral e seja sempre útil. Não se mantenha em relações e em relacionamentos que não têm utilidade. A gente tem que ser sempre útil. Não pode falar assim, não, vou fazer por fazer. Não tem mais fazer por fazer, está na hora da mudança. Jesus nos deu os evangelhos há 2025 anos e nós estamos aqui na mesma tecla ainda. A gente está precisando da Joana dar uma chibatada no lombo mesmo para a gente melhorar. Vamos ser sempre útil, sempre útil. Aquela pessoa que não é que ela tem que ser útil para nós, mas aquela pessoa que não tem utilidade em caminhos evolutivos, se afaste e seja útil, para que aqueles que queiram evoluir não se afastem de você. Né? Como é que é aquela história? Diga-me com quem andas e direi quem és. Aí a gente quer andar com aquela turma da blusinha preta, né? E aí quer ter a blusinha branca. Não vai combinar. E o último, paciência, que acho que é difícil para todos nós, é para mim principalmente, paciência. Confia nas bênçãos do tempo, e quando o tempo da natureza solar te parecer incapaz de solucionar as tuas aflições, recorre ao tempo de Deus, que é o tempo da eternidade. A natureza não dá saltos, não existem saltos na evolução. É igual assim, eu que vivo tentando fazer regime, eu quero começar o regime hoje, amanhã eu quero ter perdido 5 quilos, né? Eu sempre sou assim. Ah, mas ontem eu quase não comi nada, como que eu não emagreci? Não tem salto. É um processo lento e contínuo. A natureza não dá salto, né? E Joana fala que quando a gente busca felicidade, a gente quer colher antes de plantar. A gente vai fazer caridade, eu não tenho dinheiro. Quando eu tiver dinheiro, eu ajudo. Quando eu tiver bem, não, hoje eu estou nervoso. Quando eu estiver calmo, eu vou orar. Ai, não, eu briguei com a fulana. Não, hoje eu estou de mal dela. Quando eu me acalmar, eu vou falar com ela. Aí a gente quer colher primeiro. Quer colher a paz, a calma, o bem material, para depois plantar. Por isso que a gente não alcança a felicidade, porque a gente inverte. A gente põe condicionantes. Se isso acontecer, eu faço isso. Se isso acontecer, eu faço aquilo. A gente põe condicionantes na própria felicidade. Quando na verdade Joana está dizendo o seguinte: você quer ser feliz? Trabalhe. De sol a sol. Seja útil. O tempo todo. Né? Deste modo, desfruta da tua vida sem complexidades negativas, sem pessimismo, alegrando-te com as pequenas belezas e fatos agradáveis que sucedem com frequência. Transforme pequenas belezas em grandes belezas e fatos desagradáveis em fatos agradáveis. Não te disponha a pensar que os teus bons projetos e expectativas estão fadados ao insucesso ou ao fracasso. Creia sempre com otimismo e alegria. Observa o dia que surge após a tormenta. Ele é sempre luminoso e encantador, nada parecendo com aquele que você pensa que só produz problemas e sofrimentos. É difícil a gente se manter com otimismo e com alegria quando está passando por algum desafio. Mas o que Joana está dizendo é esse: você tem um desafio, transforme-o. Né? Você tem um problema, transforme em desafio. Depois você vence esse desafio e transforma o fato desagradável em agradável. O brasileiro tem muito esse dom, mas a gente precisa aprimorar, de rir dos próprios problemas. E não só rir, a gente precisa aceitar esses problemas e conviver com eles, né? O que é muito difícil.
Nos teus períodos menos tranquilos, ampara-te sempre na oração. Você vigia e ora, né? E quando tudo parecer perdido, apega-te à caridade, à paciência e à fé. Nunca, jamais desistas, pois pedistes para estar aqui. Então a gente não pode nem reclamar nem desistir, a gente pediu para estar aqui. Então a Joana está dando outra chibatada, né? Vai reclamar? Você pediu para estar aqui, vai desistir? Foi você que pediu. E diz Divaldo, né, não sei se é, que quando a gente está lá e vai reencarnar, a gente coloca um monte de coisa que vai cumprir, né? Mas aí o nosso anjinho da guarda, o nosso mentor falou, não, esse aqui deixa para a próxima encarnação que você não vai dar conta. Esse aqui deixa para outra que você não vai dar conta. Eles tiram algumas ainda, porque a gente acha que vai resolver tudo numa encarnação só, né? Propôs Jesus, vinde e eu vos darei a paz. Não postergue desse modo o momento de seguir Jesus, pois estás fazendo isso há séculos. Não te enrodilhes nos nós da preguiça. Agora é o teu momento de desatar seus nós e seguir livremente, não amarrando mais a vossa vida. É assim, né? Se a gente já está aqui para aprender há séculos, ela diz, chega, né? Está na hora da mudança, não se enrodilhe em nós de preguiça, de desculpas e escusas. Era a reflexão que eu tinha para nós essa noite, do livro do Divaldo e Joana de Ângeles. Muito obrigada. Essa prece. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui nesse momento, tentando aprender um pouquinho dos seus ensinamentos. Obrigada, Senhor, por esses amigos encarnados e desencarnados que sempre estão em nosso caminho a nos auxiliar, nos enviar e nos ensinar momentos melhores. Senhor, que cada prova de nossa vida possamos transformar em desafios, vencendo esses desafios um a um. Agradecemos imensamente a oportunidade de aqui estarmos. Muito obrigada, Senhor. Gente, agradecer a presença de todos e sexta-feira que vem estaremos aqui novamente. Uma boa noite a todos, até sexta-feira.